Oi pessoas, Elzinga aqui, e eu acho que já tá frio o suficiente pra gente começar a falar sobre as temperaturas baixas no Brasil, principalmente nos 3 estados do sul. A gente já sabe que se tem uma coisa que dá orgulho nessa gente é se gabar que 5 graus é ainda quente e que a gente usa camiseta. Mas sentimos frio como todo o Brasil. Dá 15 graus já tem gente fechando a jaqueta que os pelinhos já estão tudo levantando. Mas pro resto do país a gente fala que aguenta bem tranquilo. Os turistas amam quando falam que vai nevar em Gramado. Aí vem bando pra Serra Gaúcha, lotam os hotéis, comem fundi, compram roupa, sentam naqueles pelego de ovelha, ficam perto da lareira. Aí é fácil viver no frio, né? Quero ver viver sem calefação, sem ar-condicionado, lavando a louça na água gelada e esquentando os dedos no fogão a lenha. Mas não podemos negar que, independentemente de tudo isso, o frio é uma coisa linda, principalmente quando falam que vai ter neve. Afinal, a gente dificilmente vê nossas cidades todas branquinhas. O legal é que a neve acontece todos os anos no sul do Brasil, mas não pense que é uma nevasca que nem aquelas que a gente vê nos filmes ali de Hollywood. Aqui a neve, ela requer que o turista seja muito esperto e seja muito atento, porque se tu piscar, tu perde ela. E como a gente sabe, o Brasil é um país essencialmente de clima tropical, mas no sul as coisas são um pouquinho diferentes. A gente ouve falar muito de Gramado por ser uma cidade turística, mas ela tá longe de ser a mais fria do país. Inclusive, se tu pensa que quanto mais ao sul, mais frio, saiba que em Santa Catarina é onde os frios são mais rigorosos. Aí tu ouve falar de São Joaquim, a cidade mais fria do Brasil, mas Urubici e Urupema, que frequentemente são esquecidas, sempre registram temperaturas que beiram os 10 graus negativos. Já no Rio Grande temos Bom Jesus, Cambará do Sul, São José dos Ausentes, Vacaria e várias outras cidades da Serra. Mas se tu descer até a fronteira do estado, tu acha Quaraí com aqueles frios de congelar até geladeira. Mas pro restante do Brasil não ficar com ciúmes, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul também já tiveram incidência de neve algum dia na vida. Apesar de todo o glamour ao entorno da neve, são raros os casos onde ela realmente vem com força. E talvez um dos últimos momentos que aconteceu foi em 2013, que levou neve para quase 150 cidades do sul do Brasil, algo que não acontecia deste modo há mais de 20 anos. Mas para tu ter uma noção de que antigamente as coisas eram muito mais loucas, a maior nevasca já registrada no Brasil foi em 7 de agosto de 1879 em Vacaria, no Rio Grande do Sul, que acumulou aproximadamente 2 metros de neve na cidade. Tu tem ideia do que é isso? É um pouco mais do que o teu tamanho, a não ser que tu seja um jogador de basquete. Depois disso, em 20 de julho de 1957, São Joaquim, em Santa Catarina, teve 1,30 m de neve. E depois disso, em terceiro lugar, pasmem, Itatiaia, no Rio de Janeiro, teve 1 metro de neve em 1985. E como eu falei antes, apesar de não ser o estado mais ao sul, Santa Catarina é considerado o estado brasileiro com a maior frequência de neve no país, justamente por causa do seu Planalto Sul. Mas aí tu me pergunta, mas por que uma cidade que não é mais ao sul é mais fria do que muitas cidades no Rio Grande do Sul, que é mais ao sul? Eu me questionava muito isso também, mas aí eu entendi que a altitude nessa região está entre 900 e 1800 metros do nível do mar. Mais ou menos como os campos de cima da serra no Rio Grande do Sul. E toda essa região é carinhosamente conhecida como Planalto da Neve. Não chega a ser uma regra que somente nas cidades dessas regiões que pode nevar, mas se tu for turista e quiser ter uma chance maior de ver isso, em Santa Catarina, tu deve procurar cidades como São Joaquim, como eu falei, Urupema, Bom Jardim da Serra e Urubici, mesmo que já tenha nevado em quase todo o estado, mas com incidências menores, né? Inclusive em Palhoça, uma cidade litorânea, em 2013, teve neve. Se tu quiser ir além no topo do mundo das neves no Brasil, o Morro da Igreja na divisa entre Urubici, Orleans e Bom Jardim da Serra é o melhor lugar, onde disse que em 1996 a temperatura chegou a incríveis 17,8 graus negativos. Em 2010 foram 50 centímetros de neve acumulado nesse ponto, que está a 1822 metros de altitude. Já no Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha é a região com a maior incidência de neve. A regra é, quanto mais alto, maior a probabilidade de ver esse fenômeno. Porém, ao contrário de Santa Catarina, os picos mais altos têm cerca de 1.400 metros acima do nível do mar na região dos campos de cima da serra. Para tu que é turista e quer saber onde achar neve, procure visitar Vacaria, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes, Bom Jesus e Cambará do Sul. E perceba que eu não falei de Gramado e Canela, mas não desanime, porque nessas duas cidades que são lindas de morrer de frio, também neva. Inclusive em Gramado foi inaugurado alguns anos atrás o primeiro parque de neve, gelo, essas coisas aí, né, indoor, conhecido como Snowland. Inclusive eu tenho um vídeo visitando esse lugar ali, vale muito a pena conhecer, principalmente pra quem vem pra cá e não acha neve. Além desses lugares, você ainda tem uma grande chance de ver o fenômeno em Caxias do Sul, Bento Gonçalves,
Gonçalves, Nova Petrópolis, Lagoa Vermelha, Veranópolis, Guaporé, Nova Prata, Serafina Correia, Flores da Cunha, Garibaldi, Carlos Barbosa, São Marcos e diversas outras cidades da Serra Gaúcha. Mesmo assim, também já nevou alguma vez em praticamente todo o estado. E como eu tenho falado de 2013, esse ano foi o ano que estragou os gaúchos, porque desde então temos esperado neve daquele nível e nunca mais apareceu. Foram cerca de 3 a 10 centímetros de neve em Caxias do Sul entre os dias 26 e 27 de agosto e mais de 30 centímetros nas cidades mais interioranas. Preciso nem dizer que muito motorista meio que desaprendeu a dirigir e começou a fazer drift involuntário pelas ruas da cidade. E para as pessoas que acham que não neva no Paraná neva sim. E lá na região de Palmas, bem ao sul do estado, é onde a maior incidência dos flocos maravilhosos acontecem. Isso porque a cidade fica a 1090 metros de altitude, por isso até encheram daqueles catavento eólico gigantesco lá, sabe? Porque além do frio, venta pra caramba. Pior lugar do mundo pra esquecer de levar um casaco na mochila. Só que por lá é difícil a neve acumular, então tu tem que ficar feliz quando ela tá caindo ali, né? Porque no chão ela não vai amontoar. Mesmo assim, com a menor frequência de neve no estado do que em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, dificilmente os paranaenses vão ficar mais de 10 anos sem presenciar o fenômeno, principalmente se tu estiver em cidades como Guarapuava, General Carneiro, União da Vitória, Cascavel, Pato Branco, Francisco Beltrão, Apucarana, São José dos Pinhais, Ponta Grossa e mais um monte de cidade aí. Até em Foz do Iguaçu já nevou, que fica a 150 metros do nível do mar, mas isso foi lá em 1975. Então quem não viu dificilmente verá de novo. E como 2013 foi o grande ano das neves, Ponta Grossa e Curitiba foram as recordistas do Paraná. A mídia não divulgou muita coisa, mas fazia quase 40 anos que não nevava na capital. Bom, o que podemos aprender é que a neve é um fenômeno não muito comum no Brasil, mas que ainda assim ela acontece. Acho que depois desse vídeo você vai poder pensar melhor em onde viajar no inverno e ficar de olho na previsão do tempo. Mas se eu puder te dar uma pequena dica, seria: não confie na previsão em 100% do tempo, porque se assim fosse, nevaria em Gramado até no meio do verão. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos que adoram o frio, ou que odeiam o frio, ou que não sabem onde que tem frio, ou que vem no inverno só pra Gramado, porque é só Gramado que neva. E comenta aqui embaixo sobre várias outras coisas, várias situações. Meu nome é Diogo Elzinga, aqui estão minhas redes sociais, por favor, me siga lá, não quero pedir nada. Beijo nas suas pequenas tetinhas e até a próxima.